bem? Bom, este é o meu primeiro vídeo no canal Antiguidade Mística. O vídeo de antes eu fiz a apresentação, né? E o Lucas fez uma explanação, uma ótima apresentação sobre os mistérios gregos, que ainda continua produzindo material, dando assim ênfase, né, por cima. Depois ele vai acabar aprofundando cada ponto mais detalhadamente, né? Tanto sobre os conceitos de iniciação, de mistérios, os preceitos, o que diziam, o que escreveram os teóricos iniciados, enfim. Mas sob uma perspectiva helênica, né? Lembrando que a nossa ideia é trazer esse conjunto temático que tanto movimenta, se sustenta há séculos. Vende livros, criam-se grupos, formam-se sociedades de estudos, de práticas, etc. sobre os mistérios, né? Mistérios entre aspas, né? Mas a gente acaba meio que banalizando esse conceito e é por isso que a nossa ideia originalmente resgatar as origens, o que está lá escrito e o que foi trazido à luz, o que gerou escolas de filosofias, casas da vida, verdadeiros departamentos de ciência dentro de academias, de bibliotecas da antiguidade. E é isso. O que nos fascina é exatamente isso. É o que nos envolve, nos atrai e percebemos que existe ainda uma demanda e gente sedenta por esse tipo de material. E que, claro, não se esgota. Bom, eu queria compartilhar com vocês algum conhecimento que venho buscando sintetizar, utilizar a vantagem da tecnologia e poder levantar uma reflexão, que acho que seria o ponto crucial de tudo, né? De nada adianta a gente falar e não trazer algo que seja útil ou que transforme algo na sua compreensão, na compreensão da vida e sobre as coisas. Bom, por que Egito? Então, além de estudar de forma independente egiptologia há mais de 30 anos, abro um parênteses, como uruguaio também faço parte da Sociedade Uruguaia de Egiptologia, a SUE, também faço parte da coordenação do projeto Quemetismo Brasil, que é um tipo de espaço e fórum que agrega todas as comunidades queméticas no Brasil e na América Latina. Calma que em algum momento eu vou falar o que é quemético, quemetismo, onde o pessoal lá junto com o professor Júlio Gralha, professor de História da UFF, e a Aline Camargo, fundadora do projeto, na verdade mãe do projeto, o pessoal disponibiliza material e conteúdo sobre quemetismo. Além de quemetismo, egiptologia, teoria, prática, etc. E além disso, também sou coordenador de uma comunidade quemética, entre aspas, hoje virtual, com alguns membros presenciais. Na verdade, acho que essa comunidade é a mais antiga, se não me engano, que a gente mantém desde 2004, seja online ou presencial, e outros projetos, como a fundamentação da terapia egípcia também. Tudo isso como forma de método medicinal e a parte cultural, onde sempre acabo me envolvendo com projetos culturais, musicais, geralmente ligados ao Egito, desde adolescente. Sobre a minha ascendência materna, isso já é assunto para um outro vídeo. Enfim, depois se alguém quiser que a gente disponibilize esses links aqui para falar mais a respeito, tranquilo. E claro, como toda tradição ocidental, o Egito, ou a citação egípcia, vem lá do Egito, isso tem origem egípcia, etc, etc. Nesse caso, o estudo sobre quemetismo, ou a compreensão egípcia sobre a natureza, a sua cosmovisão, deveria ser do nosso entender algo preponderante, se não indispensável, quando falamos em tradições. E isso que eu estou falando apenas em tradição. Nem vou falar sobre cultura, ciência, política, linguística, etc. Que grande parte das nossas bases tiveram raízes lá no Egito. Então, sem entrar nesse egitocentrismo, como alguns autores queridos, como o Gadala, pela qual sou imensamente grato. Aliás, a minha vertente quemética de resgate desses mistérios é de vertente gadaliana. Mas dizer que não só pela simbologia que é usada nas tradições ocidentais, mas muito mais por todo o seu fundamento, conceito, que estão nos bastidores, na cosmovisão, etc.
Vamos começar como bem deu o maldito pontapé inicial, né? O Lucas, falando sobre o que é mistério ou o que é iniciação. Vou tentar trazer para vocês uma pilastra. Todas as nossas traduções sobre conceitos e palavras egípcias, queméticas, estão com uma grande margem de erro, porque foram colocadas de forma interpretativa por analogia cultural simbólica. Muitas delas feitas ainda no século XIX e nunca mais foram ressignificadas. Por isso, é um grande papel da egiptologia nativa, leia-se, né, feita por egípcios, de resgatar essa parte que não é só histórica, mas antropológica também. Isso sem falar nos vieses oitocentistas de eurocentrismo, principalmente quando a gente fala em um país africano, que aí é outro pano para manga. Bom, mistério é uma palavra grega, Egito é uma palavra grega. Por isso, vamos tentar buscar as raízes como eles, os antigos egípcios queméticos, faziam. Vamos abrir um parênteses aqui. Quemético vem de Kemet, que em egípcio antigo significa terra negra. Kemetá. Kem, negro, tá, terra. E é assim como eles chamavam sua terra natal. Por isso, com uma forma de não somente fazer uso de palavras gregas, existe todo um movimento de trazer de volta parte de suas raízes culturais, ok? Sem problemas. Então, a palavra mistério seria algo como natureza oculta. E aí tem uma palavrinha que é Shetal Necher. Essa palavra ela é registrada em paredes, em textos antigos, em papiros. Mas é a mesma coisa? Sim e não. Shetal, Sheta é oculto, envolto em segredo. Shetal é plural. Necher significa princípio. Mas é mais do que isso. Não é uma palavra, é um conceito. Porque Necher é usado como para descrever as potências da natureza, as forças vivas da Terra e do cosmos. E num laço rápido eu poderia dizer divindades? Mais ou menos. É isso, e isso é um tema para um outro momento, mas vamos lá. A tradição e a cosmovisão egípcia tinha como um corpo de entendimento sobre o que é, como funciona a natureza. Em outras palavras, nada como a nossa ciência bem faz hoje. Mas naquele momento, para eles, era tudo interligado, né? Tudo integrado à ciência astronômica, relação causa-efeito, cosmologia, astronomia, astrologia, botânica, medicina, teoria de energia vital, leis universais, como gravidade, atração, com leis de ordem cósmica, como Ma'at, etc. Ou seja, todo o conhecimento egípcio se fundamentava nesse grande, que a gente chama guarda-chuva e que a gente poderia chamar de Shetal Necher, ou Necheru, que significa mistérios divinos, ou mistérios maiores, né, dentro da visão dos gregos que tiveram lá no Egito depois. E não estavam errados os gregos. A prática dessa ciência, como fundamento e princípio, era a superação dos mistérios menores para os mistérios maiores, e isso significava a transcendência. Mas para isso se necessitava o trabalho de preparação dos corpos, da consciência, das sutilezas envolvidas no processo. Por isso, tal como na Grécia, as iniciações eram pensadas para que cada membro pudesse adentrar nesse grande guarda-chuva, aprimorar os seus corpos, se preparar para uma contínua jornada, que para ele não se limitava à existência de um mundo só, como o vemos hoje, mas em parte 3 mundos por isso. Aqui estamos falando em multiversos. Tema para outro vídeo. Essa jornada tinha caminhos, portais e leis. O iniciado no Shetal Necher, principalmente nas Per Necher, que seria hoje como se fossem os templos, né? Já que a Per é casa e Necher, como já vimos, é sagrado, o divino. Então, casa sagrada, templo, né? Que é diferente da Per Ankh, por exemplo, né? Que já seria a casa da vida. Ankh, que serviam de espaços de instrução, de educação para todas as áreas do conhecimento, como medicina, arquitetura, gramática, matemática, etc. Claro, ambas estavam interligadas, mas isso aí já é outra história. Então, nas Per Necher, na esfera do Shetal Necher, era tudo como um mapa, onde o iniciado ou já sacerdote levava
com ele um conteúdo que o fizesse iluminar dentro de uma jornada longa pelo caminho nesses mundos. É muito comum os antigos egípcios sempre fazerem alusão ao viajante, ao andarilho, o caminhante do deserto, esse companheiro de jornada, justamente para evocar essa ideia de sempre estarmos andando no caminho da vida, que vai além desta vida. E não necessariamente falando de outras vidas, encarnação, nada disso. Somente existência pura e simples. Mas lembrar, se tornar andarilho ou um conhecedor da vida, um iluminado, significa também se tornar alguém muito entendido em muitas áreas, seja da simbologia, dos segredos, dos mistérios da natureza. E isso, claro, exige disciplina, tempo e dedicação. Por isso, mesmo que as Pernetier fossem abertas, nem todos os viajantes da eternidade conseguiam iniciação nesses conhecimentos, o que é normal. Basicamente, claro, depende de cada Pernetier, cada grau, cada teologia empregada, cada escola, cada clã, etc. Basicamente, um processo iniciático envolvia a transcendência, que seria o encerramento dentro de uma câmara oculta, aos moldes de algumas tradições modernas, e não tão modernas, onde ele deveria percorrer essa jornada já com algum grau de conhecimento. Porque a ideia final era levar ele até a totalidade do seu ser, do seu íntimo, uma união e conquista dos seus corpos, se autoafirmando primeiro como o ser, que seria Osíris, né? O Osíris ressurrecto, e depois como Ra, ou Heru, Horus, né? Viu? Em duas fases. O René Guénon tinha escrito, uma vez que o Oriente se voltava para dentro porque queria ir de encontro ao entendimento, a algo mais metafísico, enquanto que o forte do Ocidente estava justamente na manifestação, no externo. Faz sentido, né? Então tem um lance que a relação com o tempo era diferente. Aliás, tudo era muito diferente. E esse talvez seja o nosso maior diferencial com qualquer tradição mais distante, seja no tempo ou seja geograficamente. Se levantar cada manhã, perceber que o seu sol passa por uma longa jornada na noite e ele brilha como o rei durante o dia, não é uma mera supersticiosa ignorância e infantilidade presumir que eles vissem dessa forma. Pelo contrário, eu acredito que nós ocidentais estamos muito aquém de conceitos tão abstratos e complexos e altamente filosóficos em relação a eles, que deveríamos ficar até envergonhados. Essa alusão a eles de supersticiosos, idólatras, etc., foi dada por povos e processos civilizatórios típicos de domínio. Não, a ideia era de que Ra, ou o princípio da luz universal, deveria sempre estar de prontidão para não ser derrotado em uma batalha, que seria representada, né, só que não pelo caos, na figura da serpente primordial Apep, ou Apophis. Isso não significa transformar essa abordagem em mera mitologia. Abro parênteses, nada contra a mitologia, ela serve como instrumento de conhecimento, mas não completa. Ela entra como complementar, mas entender que os processos caóticos do universo existem e são reais. Quem disse que viveremos para sempre? Sim, sabemos que todos os seres vivos vão morrer um dia, mas eu me refiro aqui ao sistema, ao planeta, ao cosmos, à vida universal. Esse entendimento, muito mais além, era visto como algo a ser observado, refletido e incorporado. Porque o mesmo caos que ronda a nossa existência no mundo visível, pode ser o caos que ronda a saúde de uma pessoa, e aí é invisível. Então essa ideia de equilíbrio cósmico estava intimamente interligada com tudo, o interno e o externo, nada fora. É como servir dos poderes, as potências, né, aliadas e não ao caos, que se empenharam em fazer a oposição. Mas calma, a dualidade quemética não é opositora, de bem e mal, etc. Pelo menos na minha vertente quemética. Ela é vista como uma dualidade não opositora e complementar, tal como é o conceito chinês de Yin Yang, sem moralização dos opostos. Assim, cada coisa no mundo, animal, planta, pedra, tem um sentido
tem uma força, tem uma potência, uma relação. Quem somos nós, míseros humanos, limitados animais, para dizer o que uma realidade é ou a realidade é verdadeira? É o nosso ponto de vista, individual, humano, e a nossa perspectiva. Quando se ultrapassa isso, ou melhor, quando se reconhece essa limitação, a gente vê que o mundo são inúmeras realidades, conectadas ou não. Ainda temos muito a falar, tipo conceito de transmigração das almas, Osíris como regente da noite, Ra como restauração em Maat, a segunda morte, o que falam os Sebait, que são os livros de instrução egípcios, os textos dos papiros, o que fala Plutarco, o conceito de multiverso, magia egípcia, os corpos, egiptologia, o sincretismo entre quemetismo e helenismo, o conceito das duas terras, o que diz Próclus, Pitágoras, Ptahotep, Amenemop, Ani, etc, etc, etc. Bom, pessoal, era basicamente isso. É só o começo, mas já deu para esquentar um pouco e a gente quer ouvir vocês também, ok? Então assistam sempre que puderem todos os vídeos, curtam, comentem, compartilhem, enviem ideias. Assim a gente pode pensar num canal bacana, com temáticas não novas, claro, mas pelo menos com um pouco mais de profundidade. Até mais!